não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô pedalando e tô me sentindo inseguro, sabe? Eu vou entrar num lugar diferente, eu acho que a bike vai ficar escapando toda hora, que eu vou cair. Tô com uma trava muito grande. Eu não consigo seguir uma linha reta. Eu acho que a bike tá errada pra mim. Só pode. O que você acha, doutor? Essa insegurança que você sente, ela se mostra por uma escassez de experiência prática, limitada pela sua vivência, óbvio, na qual você não consegue se adaptar, né, diante de tal desafio, diante de tal obstáculo. Por uma falta de domínio, as coisas fogem do seu controle, não alcançando o resultado aguardado. Eu não entendi. Basicamente, lhe falta base para você fazer mais. Bora treinar? É isso aí, ciclistas. A gente precisa saber o básico. A gente precisa ter o alicerce, a base, para a gente aplicar essas técnicas em pistas, em trilhas, no XCM, na estrada, também no uso urbano. A base para um ciclista se resume em equilíbrio e controle. Você precisa ter o domínio do equilíbrio em diferentes situações e diferentes velocidades. E você precisa ter o controle do corpo e da bike. A bike deve ser a extensão do teu corpo. Da mesma forma que você decide esticar o braço esquerdo para pegar um copo, por exemplo, você tem que conseguir colocar a bicicleta onde você quiser. E hoje a gente vai ver o que é preciso para a gente ter esse controle e equilíbrio na bicicleta. Bora lá? Agora o que você vai precisar é de um local amplo para treinar. Uma quadra como essa fica perfeito. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar a postura na bicicleta. A gente tem que ter postura, tem que ter atitude. Não pode estar mole ou duro demais em cima da bicicleta, tem que estar certo. Para ter a postura certa, a gente também precisa ter a bike correta pra gente. Ou seja, ajustar as medidas da bicicleta para as nossas medidas. E isso se chama bike fit. Eu aconselho você procurar um profissional que faça esse ajuste para você. Eu sei que algumas cidades você não vai encontrar, é bem comum não ter. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre bike fit, dá uma olhada nesse card aqui, tá o link aqui na descrição, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Com a bike ajustada, a gente vai trabalhar agora a nossa postura. E o mais convencional é a gente pedalar sentado, claro. Só que a gente precisa aprender a pedalar de pé. E olha só como fica a minha postura em cima da bicicleta. Eu fico no centro dela. O meu umbigo, sim, esse a gente pode usar como um ponto de referência, ele tem que estar no centro da bicicleta. Não posso ficar muito para trás, nem muito para frente. Porque a gente tem que pensar na distribuição correta de peso e fazer um esforço coerente, tanto com a perna quanto com o braço. Na mão, a gente não precisa apertar demais a manopla. Mantém ela um pouco folgada. Isso justamente para não te dar muita dor na mão. E nos pés tem um detalhe bem interessante. Ponta do pé para cima. Quando você for frear, coloca as duas pontas do pé para cima. Quando for descer um obstáculo, você faz um V. O pé da frente fica com a ponta para cima e o pé de trás com a ponta para baixo. Isso vai trazer muito mais segurança para executar uma técnica. Depois disso, você começa a fazer algumas voltas de pé e principalmente em baixa velocidade. Porque é justamente a baixa velocidade que vai te trazer mais equilíbrio, mais fortalecimento em algumas áreas que você talvez não tenha. E saber distribuir o peso do corpo vai te auxiliar muito. E é dessa forma que a gente vai treinar isso. Calma, bunny hop ainda não, mas se você quiser saber um pouquinho mais, eu já ensinei, tá ali no card de cima. E depois de se posicionar corretamente, a gente vai pegar uma linha no chão e trabalhar o nosso equilíbrio. A gente pode começar mais rápido e ir colocando a velocidade mais devagar. Mas é muito importante treinar a velocidade bem devagar. Fundamental. E agora o mesmo percurso devagar, fiz a curva já entrando na linha. E ó, não é meu braço que tá trabalhando, é o meu joelho. Tô indo bem tranquilo e eu tô olhando pra linha lá na frente e não aqui no meu pneu. Porque daí a gente já tá se preparando para o equilíbrio que a gente precisa, sacou? Esse é um treino que você também pode fazer sentado. O negócio aqui é você manter o equilíbrio e principalmente em baixa velocidade. Quanto mais tempo em baixa velocidade e quanto mais baixa a velocidade, melhor. Então agora, se a gente conseguiu manter o equilíbrio mais devagar, mais rápido, trabalhou o equilíbrio andando pelo menos, agora tá na hora da gente fazer isso parado. Esse daqui é o que chamam de track stand. Na verdade o nome dele é balance. Ficou mais convencionado, assim, ficou mais comum chamar de track stand. E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente identifica o pé base. O pé base é aquele que você vai se apoiar na frente. Alguns deixam o pé esquerdo na frente, outros, assim como eu, o pé direito. Então o meu pé direito é o pé base e eu tô fazendo pressão nele agora e freando o freio traseiro com a roda em 45 graus. Essa forma mais convencional. Então é apenas você manter a força aqui do pé direito e trabalhar o freio traseiro, né? Até se eu quiser aqui, tirei o pé esquerdo, tirei a mão esquerda, só tô com o que eu realmente preciso aqui. Aí, tô fazendo força com o pé direito e aplicando freio traseiro. Outra coisa que é interessante é a gente conseguir prestar atenção em outras coisas. Eu tô falando com vocês e eu tô olhando para a câmera. Dessa forma o nosso equilíbrio fica um pouco mais melhorado, né? A gente consegue aperfeiçoar melhor o equilíbrio. Até para outras situações, se você para no semáforo dessa forma, que muita gente faz, inclusive eu, a gente consegue prestar atenção no trânsito, olhar para os lados, olhar para o semáforo e tudo mais. Então fica mais interessante. E esse daqui
é o track stand. É onde a gente vai ter uma base, né, uma estrutura na frente que a gente vai colocar pressão. Eu não estou freando a bike, usei o freio só para diminuir a velocidade aqui, e eu estou fazendo pressão com o meu pé base nele. Eu estou apertando, pressionando. E você vai ver que é o meu braço também que está trabalhando o equilíbrio aqui. Você faz muito isso aqui no BMX, né? Antes da largada, você apoia a bicicleta ali, preparando, watch the gate e sai. E aí também, como é que você sai dessa situação? Tem uma forma bem legal. A gente joga o corpo para frente, joga o corpo para trás e sai. E o próximo passo é mobilidade, né? Tem que saber trabalhar o corpo em cima da bicicleta. Agora é aquele momento que muita gente vai ter uma trava muito grande, não pela dificuldade, mas é o corpo travado mesmo. Agora é o momento que a gente precisa trabalhar esse corpo aqui de várias formas, ter ele mais solto em cima da bike. É basicamente levar a bicicleta para dançar. Você tem que trabalhar a maleabilidade do teu corpo, porque isso faz muita diferença quando você vai aplicar uma técnica. Inclusive, a gente pode trabalhar muito a mobilidade fora da bike. Existem vários exercícios que você pode fazer para complementar. Esse no caso não, né? Ai, a dor de você só me envergonha. Depois que você fez essa liberação fora da bicicleta, em cima da bicicleta a gente vai trabalhar o seguinte. Fica de pé nela e começa a trabalhar o corpo pra cima e pra baixo, nos extremos, quase encostando o peito no guidão e quase encostando a bunda no selim. E depois você sobe de novo. Pode ser que fazendo isso várias vezes você vai começar a sentir dores no braço e nas pernas. Começa a trabalhar também o teu corpo pra frente e pra trás. E de novo, nos extremos. Joga a cintura lá no guidão e joga o peito em cima do selim. Faz isso várias vezes, repete. Faz o teu corpo sentir isso de forma natural. E a gente também vai trabalhar lateralmente, só que não jogando o corpo pro lado, e sim a bicicleta. A bicicleta a gente vai começar a torcer ela pros lados e manter o nosso tronco e principalmente a cabeça alinhados. Olha só como eu consigo manter o meu alinhamento do tronco e a bicicleta que vai pro lado. A gente vai trabalhar as pernas e os braços dessa forma. E não sei se já te falaram, mas quando a gente tá pedalando, a gente nunca olha pro que tá acontecendo na roda, e sim o que vai vir na frente. Ou seja, a gente tenta prever o que vai acontecer. Se entrou numa curva, a gente olha lá pra frente da saída. Se tá numa descida, a gente prevê as pedras que a gente ainda vai pegar e não o que tá passando na roda. Dessa forma a gente consegue se posicionar melhor e já preparar o nosso equilíbrio para a técnica que a gente vai executar. A partir disso que a gente acabou de aprender, posicionamento, equilíbrio e mobilidade, a gente vai começar a trabalhar algumas técnicas um pouco diferentes. Ainda são bases e são essenciais para nossa pedalada. Algumas delas você nem vai se tocar que você está utilizando, mas sim, a gente precisa delas todo momento. Como por exemplo, andar sem as mãos. Você não vai ficar andando sem as mãos todo o rolê, ou às vezes você nem vai fazer isso. Só que você saber utilizar apenas uma das mãos no guidão ou andar sem as mãos vai ajudar muito em algumas situações, principalmente para você saber trabalhar o core, que é essa área aqui onde a gente realmente tem que usar em todo o pedal. Porque vamos lá, para um detalhe muito importante, a gente não usa o guidão para se apoiar, tá bom? Se a gente ficar dependendo do guidão para se apoiar, a gente vai começar a ter dores no braço e aqui no trapézio. A gente usa o guidão para controlar a bicicleta, para levar onde a gente quer. Por isso que a gente tem que saber trabalhar o core, que é a parte do abdômen e lombar. É ali que o nosso corpo vai se sustentar, mesmo com a bicicleta com o guidão mais para baixo. Se agora foi um pouco complicado para você trabalhar mobilidade, porque o corpo pode estar um pouco duro, rígido, trabalhar, pedalar sem as mãos vai ser a mesma dificuldade, tá? Mas vamos lá, a gente vai aos pouquinhos e eu sei que você vai conseguir destravar isso. Para pedalar sem as mãos, a gente vai começar apenas com uma, tirando uma mão. E você não precisa se apoiar completamente nessa. É justamente isso que a gente tem que trabalhar. Não se apoiar no guidão. Então você vai começar a se apoiar aqui, no core, abdômen e lombar. Trabalhando o teu corpo mais essa região aqui e depois o quadril junto com o joelho para manter o equilíbrio, você vai conseguir tranquilo. É uma questão de passo a passo. E é justamente entender isso. Não se apoia no guidão. Não dependa dele. E pra gente começar de forma mais fácil, abaixa o teu selim. Se você não tiver canote retrátil, abaixa ele normalmente. Só que não abaixa tanto, senão você vai impedir a mobilidade da perna. E como eu falei, a gente vai começar tirando apenas uma das mãos. Mas antes de você tirar uma das mãos, tenta não se apoiar no guidão. Tenta concentrar o teu peso no abdominal e no tronco. Se você conseguiu tirar uma das mãos e tá conseguindo pedalar normalmente, começa a deixar uma mão fora e apoiar apenas os dedinhos da mão que sobrou no guidão. Realmente não fazendo nenhum apoio no guidão. Dessa forma, você já tá começando a se concentrar no core. Para você conseguir tirar as duas mãos e guiar a bicicleta, você vai precisar aplicar aquela técnica de usar o joelho. Aquela que eu mostrei para você andar numa linha reta. Agora é só testar. Vai pegando confiança, vai entendendo o teu corpo, o movimento, só cuidado, né?
trial. Não que a gente vá começar a fazer um monte de manobra insana, mas pelo menos conseguir posicionar a bicicleta da forma que a gente quiser, aonde a gente quiser. Isso pode ser uma técnica muito interessante para você se salvar em certas situações. E para executar essa técnica, é interessante você já ter um bom posicionamento da bicicleta, saber controlar o corpo em cima da bicicleta e ter um bom equilíbrio. E não é forçando, não é usando a força que você vai conseguir fazer a maior parte desses movimentos, e sim sabendo trazer o corpo na posição correta. Também não é o pedal preso no clipe que vai fazer você levantar a roda traseira, mas o movimento correto do pedal. Curva é uma parada que deixa muito ciclista com medo. E isso acontece porque a gente não tem costume de treinar curva. Você vai treinar pedalada, vai treinar força, vai treinar estradão e tudo mais, mas é sempre reto. Muito fácil você treinar isso. Agora, curva é diferente. Curva, normalmente, passou aquela curva, você não volta nela para tentar fazer ela mais rápido. Por isso que a gente tem que treinar isso. Curva é muito importante. E você sabendo aplicar a técnica correta, você vai saber fazer qualquer curva. Mas o que acontece? Alguns ciclistas levam um tombo na curva, principalmente porque escapa a roda dianteira. Isso é bem comum. E aí vem aquele bloqueio, aquela trava. Ou às vezes você tá fazendo uma curva e começa a frear porque acha que tá muito rápido e a curva não é feita da forma que você espera. E você vai reto e acontece outro acidente. Então como que a gente tem que trabalhar a curva? Diferente de moto, é isso que eu te falo. Na moto é muito comum a gente fazer a curva para dentro, jogando peso para dentro da curva. Então se você tá fazendo a curva para esquerda, você joga o peso para lá. Mas isso porque a gente tem um acelerador. Então por conta do acelerador, a força centrífuga funciona e joga esse peso que está sendo colocado para dentro lá para fora. Aí, sim, beleza, tranquilo. Na bike não acontece isso, a gente não tem um acelerador, a gente só tem um embalo da bicicleta. E por conta disso, a gente tem que balancear a bicicleta, fazer um contrapeso nela. Tá fazendo a curva para dentro e joga o peso para dentro, a gente vai para dentro, né? Não tem o que fazer ali. No caso da bicicleta, a gente vai ter que jogar o corpo para fora. Não são em todas as curvas. Tem várias técnicas de você fazer uma curva. Quando você não tem um paredão, quando você vai fazer uma curva reta, plana, flat, normalmente você faz esse contrapeso, que é fazendo uma curva para a esquerda, por exemplo, colocando peso para a direita. Então você faz o contrapeso. E o corpo também não pode estar jogado lá para trás. Normalmente a gente joga o corpo para trás da bicicleta porque a gente tem um pouco de receio, um pouco de medo da bicicleta escapar e justamente a gente ir de cara pro chão. Mas é essa falta de peso na roda dianteira que faz ela escapar fácil. Então, se você tem a roda dianteira leve, ela vai ser mais fácil de sair. A gente tem que trabalhar com o corpo na posição correta. Por isso, a posição, o equilíbrio correto com a mobilidade certa, você vai fazer uma curva decente. Então, aquele trabalho de mobilidade que a gente estava fazendo, mantendo o tronco e a cabeça reta e jogando a bike para o lado, é o que a gente vai trabalhar na curva. E aqui, igual, a gente pode ficar ensaiando o movimento fora da bike. Apoia o pé esquerdo, a bike vai para a direita. Apoia o pé direito, a bike vai para a esquerda. E outro detalhe que você pode utilizar em basicamente qualquer tipo de curva é direcionar o joelho para dentro da curva. Isso vai te trazer muito mais estabilidade. Você pode até ver algum ciclista torcendo o corpo quando faz a curva. Na verdade, não é o corpo, e sim o joelho. Então você aponta o joelho para dentro da curva. Automaticamente o teu corpo vai se virar um pouquinho, mas o principal ali é o joelho. Treino você pode começar fazendo apenas com o pé que vai te dar sustentação na curva. Ou seja, vai fazer a curva para a esquerda, mantém apenas o pé direito no pedal. Vai fazer a curva para a direita, mantém apenas o pé esquerdo. E você vai sentir que também o teu braço oposto vai começar a esticar. Quando você começar a manter esse tipo de postura, tá ficando certo. E uma dica que eu acho fantástica: começa a se filmar, começa a se ver como que você está. Dessa forma fica muito mais interessante. E é claro, assim que você pegou a técnica, começa a colocar ela em prática. Encontre algum local onde você consiga aplicar tudo isso que você tá vendo. No caso da curva, você pode colocar alguns obstáculos no chão, inclusive intervalados a cada 3 metros, por exemplo. E como que a gente para de forma correta, de forma efetiva? Usando os 2 freios, sabia? Agora a gente vai chegar num ponto onde é um bloqueio pra muita gente. Até porque muita gente, desde o início da pedalada, aprendeu que não é pra usar o freio da frente, senão você vai capotar. E já deixa aqui nos comentários se alguém te falou pra você nunca usar o freio da frente. Vamos começar com o seguinte: freio traseiro. Claro que você vai conseguir parar com ele, mas ele é basicamente usado para fazer alguns ajustes de curva, ajustes de descida, e quando eu falo ajuste de curva, pode ser a derrapada mesmo. Porque a gente consegue encaixar a bicicleta de uma forma diferente. E aqui eu te mostro a diferença de utilizar só o freio traseiro e utilizando os 2 freios para parar totalmente. Só que você vai ter que testar algumas coisas, vai ter que entender até onde o freio dianteiro vai conseguir te segurar. Outro detalhe é você jogar o corpo para trás, para que a massa, o peso fique lá para trás e você consiga fazer uma frenagem mais brusca. Bom, tem gente que descobriu tudo isso daí sozinho, entendeu seus limites e começou a quebrar eles. Começou a utilizar a bicicleta como uma extensão do corpo. Como eu disse, começou a dançar. Fez dela uma arte. Mas eu espero que, para quem não descobriu isso sozinho, que eu possa ter ajudado a mostrar o básico do básico da bicicleta, para que a gente possa adquirir mais técnica, quebrar nossos medos, romper barreiras e desbravar muito mais o ciclismo.
E aí, me diz, como é que foi o resultado? Nossa, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Foi completamente diferente. Eu agora tô me sentindo mais seguro. Parece um obstáculo que eu nunca andei antes e parece que eu sei o que eu tenho que fazer. Parece que meu corpo sabe como reagir àquilo. Sim, isso acontece porque agora você domina a técnica, domina a situação e com a base certa fica mais fácil. Doutor, muito obrigado. E quanto que eu te devo? Bom, se você ainda não me segue, começa a me seguir, curte esse vídeo, comenta o que você achou e compartilha com a galera.